Parte 2: Origem e desenvolvimento do corpo de desejos do ser humano. Capítulo 1: Através dos períodos setenários. O esquema evolutivo é realizado através dos 5 mundos em 7 grandes períodos de manifestação, durante os quais o espírito virginal ou vida evolucionante se converte primeiramente em ser humano e depois em Deus. Na terminologia Rosa Cruz, os nomes dos 7 períodos são os seguintes: 1. Período de Saturno. 2. Período solar. 3. Período lunar. 4. Período terrestre. 5. Período de Júpiter. 6. Período de Vênus. 7. Período de Vulcano. Os 3 primeiros períodos mencionados, Saturno, solar e lunar, pertencem ao passado. Estamos atualmente no 4º período, o terrestre. Quando este período terrestre de nosso globo se completar, nós e a Terra passaremos através das condições de Júpiter, Vênus e Vulcano antes do grande dia setenário de manifestação chegar ao fim, quando tudo que agora existe emergirá uma vez mais no absoluto para um período de descanso e assimilação dos frutos de nossa evolução, para reemergir para um mais elevado desenvolvimento de outro grande dia. Os 3 períodos e meio já passados foram empregados na aquisição de nossos veículos e da consciência atual. Os 3 períodos e meio restantes serão dedicados ao aperfeiçoamento desses períodos e à expansão da consciência até o ponto equivalente à onisciência. Vimos que o ser humano é um organismo muito complexo, consistindo de 1. Corpo denso, que é a sua ferramenta em ação. 2. Corpo vital, um veículo de vitalidade que torna a ação possível. 3. Corpo de desejos, de onde vem o desejo e que impele a ação. 4. Mente, um freio aos impulsos, proporcionando sentido à ação. 5. Ego, que atua e ganha experiência da ação. O espírito humano e o corpo de desejos começaram sua evolução no período lunar e são, portanto, os pupilos especiais do Espírito Santo. Aprendemos ao estudar o livro Conceito Rosa Cruz do Cosmos que nosso corpo de desejos foi gerado no período lunar. Se desejamos obter um quadro mental da maneira como as coisas eram então, observemos a ilustração de um feto, como mostrada em qualquer livro de anatomia. Há 3 partes principais: a placenta, preenchida de sangue materno, o cordão umbilical, que conduz essa fonte vital, e o feto, que é desse modo nutrido desde o estado embrionário até a maturidade. Imagine agora, naquela época distante, o firmamento como uma imensa placenta da qual pendiam milhões de cordões umbilicais, cada um com seu apêndice fetal. Através de toda a família humana, então em formação, circulava uma única essência universal do desejo e da emoção, gerando em todos os impulsos de ação que ora estão manifestados em cada fase do trabalho do mundo. Esses cordões umbilicais e apêndices fetais foram moldados da matéria úmida de desejo pelas emoções dos anjos lunares, enquanto as correntes ígneas de desejo que estavam se esforçando em impulsionar a vida latente na humanidade, então em formação, eram
ígneos, guerreiros e espíritos lucíferes. A cor daquela primeira e lenta vibração que eles puseram em movimento naquela matéria de desejo emocional era vermelha. No período lunar, foi necessário reconstruir-se o corpo denso para torná-lo capaz de ser interpenetrado pelo corpo de desejos e também de desenvolver o sistema nervoso, os músculos, as cartilagens e o esqueleto rudimentar. Essa reconstrução foi o trabalho da revolução de Saturno no período lunar. Na segunda ou revolução solar, o corpo vital foi também modificado para torná-lo capaz de ser interpenetrado por um corpo de desejos e também foi adaptado ao sistema nervoso, aos músculos, esqueleto, etc. Os senhores da sabedoria também ajudaram os senhores da individualidade em seu trabalho. Dessa substância úmida, no período lunar, foi construído o corpo mais denso desses seres humanos aquosos. O pensamento forma para o corpo denso foi consolidado em um gás úmido e o pensamento forma de nosso corpo vital atual desceu ao mundo do desejo. Foi formado de matéria de desejo. A esse corpo duplo foi adicionado no período lunar o pensamento forma para o nosso atual corpo de desejos e os serafins despertaram o terceiro aspecto do espírito virginal, o espírito humano. O espírito virginal tornou-se um ego, daí que, no final do período lunar, o ser humano em formação possuía um tríplice espírito e um tríplice corpo. Vemos assim que, no final do período lunar, o ser humano possuía um tríplice corpo em vários estados de desenvolvimento e ainda possuía o germe do tríplice espírito. Ele tinha corpos denso, vital e de desejos e espíritos, divino, de vida e humano. Só lhe faltava o elo para uni-los. No final do período lunar, essas classes possuíam os veículos como estão classificados no diagrama 10 do livro Conceito Rosa Cruz do Cosmos. Veja abaixo. E com eles principiaram no começo do período terrestre. Durante o tempo decorrido desde então, o reino humano vem desenvolvendo o material do elo mental e tem assim alcançado total despertar de consciência. Os animais obtiveram um corpo de desejos e as plantas o corpo vital. Os extraviados da onda de vida que entraram na evolução no período lunar escaparam das duas e rápidas condições da formação das rochas e agora seus corpos densos compõem nossos solos mais macios, enquanto a onda de vida que entrou na evolução do atual período terrestre forma as duras rochas e pedras. Todos da classe 2, cujos corpos de desejos estavam em condições de serem divididos em duas partes, como foi o caso de todos os da classe 1, e que podiam atuar em veículos humanos, avançaram para o grupo humano. Devemos reparar cuidadosamente que nos parágrafos anteriores faz-se referência às formas, não à vida que habita a forma. O instrumento está ajustado para servir à vida que nele habita. Os da classe 2, em cujos veículos podia ser feita a divisão acima mencionada, elevaram-se ao reino humano, mas receberam o espírito interno no momento posterior aos da classe 1. Por consequência, eles não estão agora tão evoluídos quanto os da classe 1 e formam as raças humanas inferiores. Aqueles cujos corpos de desejos eram incapazes de divisão foram colocados nas mesmas condições das classes 3A
e 3b. Eles são os antropóides atuais. Eles poderão, porém, seguir a nossa evolução se atingir um grau de adiantamento suficiente antes do ponto crítico já mencionado, que virá no meio da quinta revolução. Se não nos alcançarem até essa época, eles terão perdido contato com nossa evolução. Foi dito que o ser humano construiu seu tríplice corpo com a ajuda de seres superiores a ele, mas no período anterior não havia poder coordenador. O tríplice espírito, o ego, estava separado e afastado de seus veículos. Agora chegou o momento para a união do espírito com o corpo. Quando o corpo de desejo se separou, a parte superior passou, de algum modo, a dominar a parte inferior e os corpos denso e vital. Isso formou uma espécie de alma animal com a qual o espírito podia se unir por meio do elo da mente. Onde não houve divisão do corpo de desejos, o veículo ficava à mercê de desejos e paixões sem nenhum controle e, portanto, não podia ser usado como um veículo interno capaz de ser a morada do espírito. Por isso, ele foi posto sob a direção de um espírito-grupo que o governava de fora. Tornou-se um corpo animal e essa espécie degenerou-se no corpo de um antropóide. Quando ocorreu a divisão do corpo de desejos, o corpo denso assumiu gradualmente a posição vertical, tirando assim a espinha dorsal da influência das correntes horizontais do mundo do desejo, no qual o espírito-grupo age sobre o animal através da espinha dorsal horizontal. Então, o ego podia entrar e trabalhar e expressar-se através da espinha dorsal vertical e construir a laringe vertical e o cérebro para sua manifestação adequada no corpo denso. A laringe horizontal também se acha sob o domínio do espírito-grupo. Embora seja verdade que alguns animais, como o estorninho, o corvo, o papagaio, etc., anteriormente mencionados, sejam, por causa da posição vertical de suas laringes, capazes de emitir palavras, eles não podem usá-las com discernimento. O uso das palavras para expressar pensamentos é o mais elevado privilégio humano e pode ser exercido apenas por um ser capaz de raciocinar e pensar como o ser humano. Na época polar, o ser humano adquiriu o corpo denso como um instrumento de ação. Na época hiperbórea, foi adicionado o corpo vital para dar poder de movimento necessário à ação. Na época lemúrica, o corpo de desejos forneceu incentivo à ação. Na terceira época, a lemúrica, o ser humano cultivou um corpo de desejos, um veículo de paixões e emoções e possuía a mesma constituição de um animal. Então, o leite, um produto dos animais vivos, foi acrescentado à sua dieta alimentar por ser essa substância mais facilmente influenciada pelas emoções. Abel, o ser humano dessa época, é descrito como sendo um pastor. Em nenhum lugar está escrito que ele tenha matado um animal para se alimentar. A terceira época, a lemúrica, apresenta condições análogas às do período lunar, porém mais densas. O coração ígneo da Terra estava no centro, a água fervente em ebulição em seguida e a atmosfera em vapor ou névoa de fogo. Por fora, por conseguinte, Deus havia separado a terra das águas, como está no Gênesis, a densa umidade do vapor, e ali vivia o ser humano em ilhas da crosta sólida em formação espalhadas no mar de fogo ou água fervente. Sua forma era, então, bastante firme e sólida,
Possuía tronco, membros e a cabeça estava começando a se formar. Foi-lhe adicionado o corpo de desejos e o ser humano foi posto sob o domínio dos arcanjos. No passado distante, quando o ser humano estava em contato com os mundos internos, o corpo pituitário e a glândula pineal eram os seus meios de ingresso nesses mundos e irão novamente servir a esses propósitos no estágio posterior. Estavam conectados com o sistema nervoso involuntário ou simpático. O ser humano, então, viu os mundos internos como no período lunar, na parte mais recente da época lemúrica e nos primórdios da época atlântica. As imagens apresentavam-se elas próprias, bastante independentes de sua vontade. Os centros de sentidos de seu corpo de desejos estavam girando no sentido contrário aos ponteiros do relógio, seguindo negativamente os movimentos da Terra que gira em torno do eixo nesta direção, como os centros de sentido dos médios o fazem até hoje. Em muitas pessoas, esses centros sensoriais estão inativos, mas o verdadeiro desenvolvimento vai fazer com que eles se movam no sentido dos ponteiros dos relógios. A mente foi dada ao ser humano na época atlântica para objetivar a ação, mas como o ego estava extremamente fraco e a natureza de desejo forte, a mente nascente fundiu-se com o corpo de desejos. Resultou daí a faculdade de astúcia, que foi a causa de toda a fraqueza na terceira metade da época atlântica. No futuro distante, o corpo de desejos do ser humano tornar-se-á definitivamente organizado como se encontram os corpos vital e denso. Quando esse estágio for atingido, todos nós teremos o poder de funcionar no corpo de desejos, como agora fazemos no corpo denso, que é o mais antigo e melhor organizado dos corpos do ser humano, sendo o corpo de desejos o mais novo deles. Na época hiperbórea, antes de o ser humano possuir o corpo de desejos, havia apenas um modo universal de comunicação. E quando o corpo de desejos se tornar suficientemente purificado, todos os seres humanos estarão novamente capacitados a se entenderem, pois então a separativa diferenciação da raça terá sido ultrapassada. O corpo de desejos teve sua formação iniciada no período lunar, foi reconstruído no período terrestre e será modificado para melhor no período de Júpiter, alcançando a perfeição no período de Vênus. O globo D do período de Vênus achar-se-á localizado no mundo do desejo. Veja diagrama 8 do conceito Rosa Cruz do Cosmos abaixo. Por isso, nem um corpo denso, nem um corpo vital será usado como instrumento de consciência. Daí que as essências do perfeito corpo denso e do vital estarão incorporadas no corpo de desejos completo, esse último tornando-se um veículo de qualidade transcendentes, maravilhosamente adaptado e tão sensível ao menor desejo do espírito interno que, em nossas limitações atuais, ultrapassa os limites da nossa concepção. Porém, a eficiência de até mesmo esse veículo esplêndido será transcendida quando, no período de Vulcano, sua essência, junto com as essências dos corpos denso e vital, forem adicionadas ao corpo mental, que se tornará o mais elevado dos veículos do ser humano, contendo dentro de si a quintessência de tudo o que for de melhor de todos os veículos.